Ei, feriadão, estamos aqui de volta, né, Sol? Que alegria, viu? Junto com você e com o cirurgião geral da Santa Casa de São José dos Campos, o doutor Gustavo Fernandes. Ele está tirando as dúvidas sobre prisão de ventre. Será que a má alimentação e também o sedentarismo, até o estresse, podem ser alguma das causas? O doutor já responde para você, porque agora a Sol quer dar um toque para quem gosta de comida saudável e de qualidade. Aliás, seu Bento, presta atenção que nós vamos aí essa semana, Deus, hein? tem que ser. Quer cuidar da sua saúde e da sua família com produtos deliciosos e saudáveis, como disse o Luquinha? Claro que eu tô falando da Cooper, que vem com aquela novidade que a gente está mostrando para você, o iogurte natural light Cooper, 50% menos calorias, 0% de gordura. Além disso, você sabe que a Cooper tem aquele leite pasteurizado e tudo que você precisa para o seu café da manhã, seu lanche da tarde, com muita qualidade e sabor inesquecível. Manteiga, iogurte, queijo, requeijão, é tão gostoso, gente. Então, na hora da compra, não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, porque é saúde e qualidade de vida para você. Eu estou tomando todo dia de manhã esse Natural Light, viu, Luquinha? Em jejum. Vamos atender uma pessoa todo dia? Tô afinando. Tá afinando. Tô ficando light. Bom, né? Ô, Sol, acho que é o Valdeci que está na linha para conversar com a gente, é isso? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, amigo, qual que é a sua dúvida? Então, o problema meu é que eu tive uma fístula perional, né? Então eu fiz uma fístula perional aí eu fiz a cirurgia. Mas só que a cirurgia não ficou boa, tá? Aí começou a dar vazamento. Aí marcaram para mim fazer colonoscopia. Sim. Mas só que nessa data que eu tive para fazer, eu tive internado com um infarto. Então não deu para mim fazer esse exame. Então falaram para mim que esse exame eu vou poder fazer só após um ano do infarto que eu tive. Então, mas só que agora ainda tem um pouco de vazamento, sabe? Então eu queria saber. Tá, vamos ver qual que é a orientação, viu, meu querido, que o doutor... Eu não sabia disso, depois do infarto, só depois de um ano que você pode fazer uma colonoscopia? Isso aí depende muito do cardiologista, do tipo de infarto, extensão, né? Mas normalmente não se pode fazer procedimentos invasivos tão recente, tão próximo do infarto, né? Agudo do miocárdio. Mas o problema aí do Valdeci é uma fístula perianal. Provavelmente que ele teve. É um vazamento, é uma comunicação do final do reto com a pele, né? Então fica vazando, fica minando uma água ali constantemente, abre e fecha. Isso aí não costuma ter tanta relação com o assunto aí nosso da constipação. É uma doença orificial, né? Uma doença... E aí, com certeza, o colega pediu a colono, que tem que ser feita, porque existem algumas doenças do intestino grosso que estão relacionadas a essa fístula aí perianal. E tem gente que sofre desde pequeno com essa questão aí de, vamos falar português, claro, não consegue fazer cocô por nada nesse mundo, né? Uma querida mandou um depoimento pra gente, né, Luquinha? Pois é, Sol, e depois desse depoimento que ela mandou, a gente viu como é interessante, como é sério também as pessoas buscarem ajuda realmente para isso, né? E a gente vai assistir agora, então, o depoimento dessa querida. Desde pequena, meu intestino nunca funcionou muito bem. E à medida que eu fui envelhecendo, ele foi ficando cada vez pior. Então eu tomava muitos medicamentos para conseguir ir ao banheiro, não ia. A minha alimentação, eu até ficava chateada quando eu ia ao médico e ele falava assim, olha, você tem que comer ameixa, só se eu comer um caminhão de ameixa, porque eu como ameixa de manhã, eu tomo suco de laranja, eu tomo iogurte natural, eu como mamão, eu como granola, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como batata, eu não como cebola. Tem uma lista de alimentos que eu não como. Só como tudo pastoso. Nos últimos anos eu estava comendo muito pastoso. E mesmo assim, eu já fiquei mais de 30 dias sem ir ao banheiro. Fui para a mesa de cirurgia várias vezes. E uma das vezes o médico até lamentou, né, a minha situação. Ele falou, nossa, você é tão jovem e passando por isso, uma qualidade de vida péssima, né? E uma expectativa de vida tão pequena, porque quem tem problemas assim não vai viver muito, né? Não tem nada que a gente possa fazer por você. É muito sério mesmo. Sério, né, Luquinha? Que sofrimento, né? E você estava falando da alimentação, que ela falou da alimentação. Pois né? é, só a pergunta que mais estão fazendo aqui, o que então eu posso fazer para acelerar e para fazer meu intestino funcionar? O que eu posso comer? Estão falando aqui do mamão, da granola, do iogurte, também estão perguntando aqui a questão da água. Puseram no Face linhaça de manhã. A grande questão,
são as fibras, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de fibra, que tem que comer mais fibra. Realmente, a gente tem que aumentar. Hoje em dia a gente come muita farinha, né, Solange? Muito alimento industrializado que tem pouca fibra, né? Então a gente tem que ir atrás disso. E aí são diversos alimentos. No dia a dia, o melhor é você tentar trocar, por exemplo, um arroz normal por um arroz integral, o pão por um pão integral, o pão normal por um pão integral. Quem gosta de pipoca é bom, tem bastante fibra, né? Cheio de pipoca. Pipoca é bom, mas uma dica que a gente dá no consultório para os pacientes, assim, são 2 a 3 porções de frutas com casca durante o dia. Na hora de comer o prato, metade do prato tem que ser verduras e legumes, de preferência também mais crus do que cozidos, por conta das fibras. E na outra metade, um quarto, uma proteína, carne, e no outro quarto, um pouco de carboidrato, macarrão, arroz, feijão também. Água, né, doutor? Água. A água a gente está acostumado na corrida do dia a dia a não tomar água, né? E a água... A desidratação ela é um fator importante na constipação, na prisão de ventre. A Regina falou assim que o marido dela é um papagaio, come e desce, come e desce. Em compensação dela, trava tudo. A gente já vai te atender, né, Regina? Porque agora o Etevaldo está na linha para conversar com a gente. Oi, Etevaldo, tudo bem? Oi, tudo bem. Obrigado pela confiança aí, amigão, por passar o feriado com a gente. Pode fazer a pergunta. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, então. Tá ouvindo a gente pelo telefone, né? Toda vez que você ligar para cá, Etevaldo, eu pedi para você baixar o telefone, não. A televisão, perdão. Para você ouvir a gente só pelo telefone, tá bom? Prende o intestino também? Você pode repetir a pergunta? Eu queria saber o seguinte, ansiedade prende o intestino também? Excelente pergunta, que tá cheio de gente aqui com estresse, dessa crise, demissão. Estresse e ansiedade. O estresse, em geral, na maioria da população, não tem relação com o trânsito intestinal, com o hábito intestinal. Normalmente, em uma população específica que tem uma doença chamada síndrome do intestino irritável, e aí tem uma forma, tem alguns pacientes que têm forma dela em diarreia, outros em forma de constipação. Quem tem essa forma de constipação, aí sim, ansiedade, estresse pode piorar o quadro. A gente tem que ver que o intestino preso ele é um distúrbio, ele não é uma doença, é isso. Agora, o que pode estar atrás desse distúrbio? Que tipo de doença, né, quando não se tem uma solução, pode estar atrás desse distúrbio? Tem inúmeros fatores, né? São inúmeras doenças aí, desde medicações que o paciente toma de maneira habitual, por exemplo, pacientes que fazem uso de derivados de opioide, com dor crônica, morfinas, tramadol, até diuréticos para pressão alta podem piorar um pouco. Hipotireoidismo, doenças da tireoide que não são diagnosticadas e não estão tratadas, podem piorar a constipação. Síndrome do intestino irritável, igual a gente comentou. Doenças da pelve, aí são doenças de anatomia, que principalmente com a idade, com múltiplos partos normais, o parto pélvico que a gente fala, isso aí pode piorar a situação do paciente, né? Mas aí tem que avaliar caso a caso, né? Tá, por que eu também entrei nessa pergunta? Que tem uma querida aqui que disse que descobriram pequenos pólipos numa colonoscopia, ela está bem assustada com medo de ser um câncer, Lucas. Agora tem bastante pergunta ali também, Sol, se a prisão de ventre pode causar hemorroidas. Já a gente vai ajudar você de casa. Mas olha, depois da campanha Outubro Rosa, começa agora o Novembro Azul. É uma maneira de prevenir o câncer de próstata. Monumentos e prédios da capital paulista estão deixando todas as fachadas coloridas de azul para lembrar, sim, os homens de tomarem coragem, vencerem aí o preconceito e o medo e investirem, sim, na saúde. Né? Porque a vergonha mata, né, Luquinha? Vamos combinar, né? A gente vai falar sobre isso no Falando Nisso. Que bobeira, né? Se a sua sexualidade está definida no exame que você faz ou não faz, alguma coisa precisa ser repensada mesmo. E foi enterrado o corpo do piloto que morreu em show de acrobacia em Salvador. Já essa notícia para você, mas antes a gente vai pro break com um sorriso mais lindo desse mundo. Dá uma olhada, Sol. Beijinhos para Sol e Luquinha.